Quando o teste de gravidez deu positivo, Emma correu até a casa paroquial, mas o padre Daniel não sorriu. Ele olhou para o teste e disse: "Você precisa se livrar disso, agora." Emma sentiu o chão sumir. Suas mãos tremeram. O homem que a abraçava em segredo, que prometia amor eterno, agora falava de resolver o problema como se ela fosse apenas mais um erro a ser apagado. Seu coração parecia estraçalhar. Mas como ele podia exigir isso? O mesmo padre que condenava o aborto do púlpito todos os domingos, que pregava sobre a santidade da vida. O que aconteceu para transformar amor em desespero? O que veio depois foi ainda mais cruel e mudou a vida de Emma para sempre. Comente, isso é hipocrisia ou desespero? Quero saber sua opinião. Meu nome é Emma e hoje, depois de tudo que passei, ainda me pergunto como deixei as coisas chegarem tão longe. Eu cresci em uma família católica. Não éramos fanáticos, mas a fé sempre esteve presente. Minha avó me levava à missa todos os domingos, na pequena igreja de St. Joseph, em uma cidade tranquila do interior. As paredes de pedra, o cheiro de incenso, as velas acesas, tudo aquilo me trazia paz. Era um lugar seguro, ou pelo menos eu achava que fosse. Quando fiz 18 anos, comecei a me envolver mais com a comunidade paroquial. Ajudava na catequese, organizava bazares, participava do coral. Eu queria fazer a diferença. Acreditava que estava servindo a Deus. E foi nesse contexto que conheci o padre Daniel. Ele tinha chegado há poucos meses, vindo de outra diocese. Era jovem para um padre, 30 e poucos anos talvez. Tinha um sorriso gentil, uma voz calma. Nas missas, ele falava sobre compaixão, sobre perdão, sobre amor ao próximo, e as pessoas o adoravam. As senhoras comentavam: "Que padre maravilhoso!" Os jovens se aproximavam dele. Eu também me aproximei. No começo eram conversas simples. Ele me perguntava sobre a catequese, sobre os preparativos dos eventos. Eu respondia animada. Era bom ser ouvida. Era bom sentir que minha opinião importava. Aos poucos, as conversas se tornaram mais frequentes. Ele começou a me pedir ajuda com tarefas na sacristia, na organização dos documentos da paróquia. Eu aceitava sem pensar duas vezes. Afinal, era um padre, um homem de Deus. Eu confiava nele completamente. Foi em uma tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Eu estava sozinha na sacristia, organizando os livros de registro, quando ele entrou. Trancou a porta atrás de si. Meu coração deu um salto. Não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear ainda. "Emma", ele disse, se aproximando, "você sabe o quanto você é especial para mim?" Eu fiquei sem palavras. Meu rosto esquentou. Meus dedos tremeram. Eu desviei o olhar, tentando disfarçar o nervosismo. "Padre Daniel, Por favor." Ele interrompeu, colocando a mão suavemente no meu ombro. "Não me chame assim quando estamos sozinhos. Pode me chamar só de Daniel." Eu não sabia o que dizer. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele ficou ali, parado, me olhando nos olhos. E então, pela primeira vez, ele tocou o meu rosto. "Você é linda, Emma, e eu não consigo parar de pensar em você." Aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Eu me senti vista, desejada, importante. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito. Eu, ingênua, confusa, achei que aquilo era amor. Nos dias seguintes, tudo mudou entre nós. Ele começou a me enviar mensagens pelo celular. Mensagens longas, carinhosas, íntimas. Dizia que eu era diferente, que Deus tinha me colocado no caminho dele por um motivo. Eu acreditava. Eu queria acreditar. As visitas à sacristia se tornaram mais frequentes. Ele me beijou pela primeira vez em uma dessas tardes silenciosas. Eu tremia inteira. Parte de mim sabia que aquilo estava errado. Mas outra parte, a parte que se sentia amada pela primeira vez, não queria parar. Ele me dizia: "Emma, o que sentimos não é pecado. O amor nunca é pecado.
É a igreja que não entende. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que o que estávamos vivendo era puro, mesmo que escondido, mesmo que proibido. Meses se passaram. Nosso relacionamento se intensificou. Ele me chamava para a casa paroquial tarde da noite, quando todos já tinham ido embora. Nós conversávamos por horas. Ele me dizia que estava pensando em deixar o sacerdócio, que queria uma vida normal, uma vida comigo. Só preciso de um pouco mais de tempo, Emma. Preciso resolver algumas coisas, mas prometo que vamos ficar juntos. Eu acreditava nele, cada palavra, cada promessa. Mas enquanto isso, ele continuava subindo no púlpito todos os domingos. Pregava sobre fidelidade, sobre castidade, sobre a santidade do matrimônio. E eu, sentada no banco da igreja, ouvia tudo em silêncio. Às vezes, ele me olhava de relance enquanto falava, e eu sentia meu coração apertar. Era como se estivéssemos vivendo duas vidas, a vida secreta, a vida escondida, e a vida pública, onde ele era o padre perfeito e eu era apenas mais uma fiel. Um dia, comecei a me sentir estranha, náuseas pela manhã, cansaço constante. Meus seios doíam. Eu ignorei os sinais por semanas, até que uma amiga sugeriu: Emma, você já pensou em fazer um teste de gravidez? Meu mundo parou. Comprei o teste na farmácia de outra cidade. Não podia arriscar que alguém me visse. Tranquei a porta do banheiro em casa e esperei os intermináveis minutos. Quando olhei para o resultado, minhas pernas fraquejaram. 2 linhas. Positivo. Sentei no chão gelado do banheiro e chorei. Não de alegria, mas de pânico, de medo, de incerteza. O que ia acontecer agora? O que ele ia dizer? Peguei o celular com as mãos tremendo e mandei uma mensagem. Preciso falar com você. Urgente. Ele respondeu quase na hora. Venha até a casa paroquial. Agora. Corri pelas ruas vazias daquela noite fria. Meu coração batia descompassado. Eu apertava o teste de gravidez dentro do bolso do casaco. Quando cheguei, a luz da sala estava acesa. Ele abriu a porta antes mesmo que eu batesse. O que aconteceu? Ele perguntou, puxando-me para dentro rapidamente. Eu não conseguia falar. Apenas tirei o teste do bolso e estendi na direção dele. Ele pegou, olhou, e seu rosto mudou completamente. A cor sumiu, os olhos se arregalaram, a boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Daniel, eu comecei com a voz trêmula. Eu sei que isso é assustador, mas nós vamos. Não, aquela palavra cortou o ar como uma lâmina. Não, repeti confusa. O que você quer dizer? Ele jogou o teste na mesa e passou as mãos pelo rosto. Respirou fundo, e quando olhou para mim de novo, não era mais o homem que eu conhecia. Era outra pessoa, um estranho. Emma, você precisa se livrar disso. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. As paredes giraram ao meu redor. O quê? Você precisa resolver isso, ele repetiu mais firme. Agora. Resolver? Minha voz saiu engasgada. Você está falando de aborto? Você? Ele desviou o olhar. Eu não conseguia acreditar. Aquele era o mesmo homem que domingo passado tinha pregado no púlpito sobre a santidade da vida, que tinha condenado o aborto com veemência, que tinha citado versículos da Bíblia sobre proteger os inocentes. Você não pode estar falando sério, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem. Emma, pense bem. Se isso vier à tona, minha carreira acaba, minha vida acaba, e a sua também. Você quer que todos saibam? Você quer ser apontada como a mulher que destruiu um padre? Aquelas palavras me esmagaram. Ele não estava preocupado comigo, nem com o bebê, apenas com ele mesmo. Mas você disse que me amava, sussurrei. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio tudo desmoronou. Eu saí da casa paroquial naquela noite com as pernas trêmulas. Nem sei como consegui chegar em casa. As ruas estavam vazias, mas eu sentia como se o mundo inteiro estivesse me observando, me julgando, me condenando. Quando fechei a porta do meu quarto, desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Meu travesseiro ficou encharcado. Meu corpo tremia.
Eu não conseguia parar de ouvir as palavras dele na minha cabeça. Você precisa se livrar disso. Como ele podia dizer aquilo? Como? Nos dias seguintes, tentei falar com ele, mandei mensagens, liguei, nada. Ele me bloqueou, simplesmente sumiu, como se eu nunca tivesse existido, como se tudo que vivemos não tivesse significado absolutamente nada. Eu me sentia descartável, usada, jogada fora como lixo. No domingo seguinte fui à missa. Não sei por que fui. Talvez porque ainda tivesse esperança. Talvez porque quisesse encará-lo. Talvez porque precisasse entender. Quando entrei na igreja, ele já estava no altar, preparando-se para a celebração. Ele me viu. Eu sei que me viu. Mas desviou o olhar imediatamente, como se eu fosse invisível. Sentei no banco do fundo, tentando me esconder. Meu coração batia descompassado. Eu queria sair correndo, mas fiquei. Precisava ficar. E então ele começou a homilia. Queridos irmãos e irmãs, ele disse com aquela voz calma que eu tanto conhecia. Hoje quero falar sobre a santidade da vida. Sobre como Deus nos chama a proteger os inocentes. Sobre como o aborto é um dos maiores pecados que alguém pode cometer. Eu senti meu estômago revirar. Ele continuou. Há pessoas que justificam esse ato terrível, que dizem que é uma escolha pessoal, mas não é. É assassinato, é tirar a vida de um ser humano indefeso, e quem comete esse pecado carrega uma culpa eterna. Eu apertei as mãos contra o banco, minhas unhas cravaram na madeira. Ele estava falando comigo. Eu sabia. Ele estava me pressionando publicamente, sem que ninguém percebesse. E aqueles que incentivam esse ato, ele disse, olhando diretamente para mim por um instante, também são cúmplices, também carregarão essa culpa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não aguentava mais. Levantei e saí da igreja correndo. Ouvi alguns murmúrios atrás de mim, mas não me importei. Precisava sair dali. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para o teto e pensei, ele está me manipulando. Ele quer que eu faça isso por medo, por culpa, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda o amava. Ainda queria acreditar que ele mudaria de ideia, que ele voltaria a ser o homem que eu conheci, o homem que me fazia sentir especial. Passei semanas em agonia, não conseguia comer, não conseguia dormir. Minha mãe começou a perceber que algo estava errado, mas eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. Como eu poderia contar a verdade? Como eu poderia dizer, estou grávida do padre da nossa paróquia? Tentei mais uma vez falar com Daniel. Esperei do lado de fora da casa paroquial até que ele saísse. Quando ele me viu, seu rosto se fechou. Emma, o que você está fazendo aqui? Daniel, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ele disse friamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo. Você já resolveu o problema? Problema? Minha voz saiu trêmula. É assim que você chama nosso filho? Problema? Ele cerrou os dentes. Abaixa a voz. Por quê? Tem medo que alguém descubra? Tem medo de perder seu cargo? Emma, você está sendo irracional. Irracional? Eu quase gritei. Eu estou grávida e você está me pedindo para abortar. Você que prega contra isso todos os domingos. Ele me agarrou pelo braço com força. Pela primeira vez, senti medo dele. Você vai fazer o que eu estou dizendo. Ele sussurrou com os dentes cerrados. Ou eu vou acabar com você. Vou dizer para todos que você me seduziu, que você tentou me seduzir, que é uma mulher desesperada que inventou essa gravidez para me prejudicar. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você faria isso? Ele me soltou, ajeitou a batina e disse, faça sua escolha, Emma. Então se virou e entrou na casa paroquial, fechando a porta na minha cara. Eu fiquei ali, parada, por quanto tempo, não sei. As lágrimas escorriam em silêncio. Eu não conseguia me mexer, não conseguia pensar. Tudo o que eu sentia era um vazio imenso. Nos dias que se seguiram, entrei em uma espiral de desespero.
Pesquisei sobre aborto na internet, li depoimentos de mulheres que passaram por isso. Algumas diziam que não se arrependiam, outras diziam que a culpa as consumia até hoje. Eu não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria ter esse bebê. Queria provar para Daniel que eu era forte, que eu não precisava dele, mas outra parte tinha medo. Medo do julgamento, medo da solidão. Medo de criar uma criança sozinha enquanto todos me apontavam como a mulher que arruinou um padre. Comecei a ter pensamentos sombrios. Seria mais fácil se eu simplesmente desaparecesse, pensava. Seria melhor para todo mundo. Foi nesse momento que minha melhor amiga, Sophie, percebeu que algo estava muito errado. Ela apareceu na minha casa sem avisar e encontrou meu quarto uma bagunça, eu no chão chorando. Emma, o que está acontecendo? Ela perguntou assustada. Eu não conseguia mais esconder. Desabei. Contei tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada promessa quebrada, cada palavra cruel. Sophie ficou em choque. Ela me abraçou forte e disse, Emma, você não está sozinha. Eu estou aqui. E nós vamos resolver isso juntas. Pela primeira vez em semanas, senti um pequeno alívio. Alguém sabia. Alguém me acreditava. Alguém estava do meu lado. Mas a dúvida ainda me corroía. O que eu vou fazer? Sophie pegou minha mão e disse, você não precisa decidir agora, mas uma coisa eu posso te dizer. Não faça nada por causa dele. Faça pelo que é certo para você. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Faça pelo que é certo para você. Mas o que era certo? Eu não sabia mais. Eu não sabia de nada. Naquela noite, deitada na cama, coloquei a mão sobre a barriga ainda plana. E sussurrei, me desculpe por tudo isso. Eu ainda não sabia o que ia fazer. Mas uma coisa era certa. Daniel tinha me mostrado quem ele realmente era. E eu nunca mais poderia confiar nele. O homem que eu amava não existia. Nunca existiu. Era apenas uma ilusão. Uma máscara que ele usava para conseguir o que queria. E agora eu estava sozinha, grávida, perdida e assustada. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Uma pequena chama de raiva, de indignação, de determinação. Se ele achava que eu ia simplesmente desaparecer, ele estava enganado. Eu ia lutar. Não sabia como ainda, mas ia lutar. Porque eu não era mais a menina ingênua que acreditava em cada palavra dele. Eu era outra pessoa agora, alguém que tinha sido quebrada, mas que estava começando a juntar os pedaços. E essa era só o começo. Sophie me convenceu a procurar ajuda. Você precisa conversar com alguém que entenda, ela disse. Alguém que possa te orientar. Eu não sabia a quem recorrer. Não podia contar para minha família. Não podia contar para a comunidade da igreja. Todos veriam Daniel como a vítima. E eu como a sedutora, a pecadora, a mulher que destruiu um homem de Deus. Mas Sophie conhecia uma psicóloga em uma cidade vizinha, a cerca de 50 quilômetros dali. Ela marcou uma consulta para mim. Eu fui, escondida, com medo de que alguém me reconhecesse. A psicóloga, uma mulher chamada Dr. Claire, me ouviu com paciência. Não me julgou, não me interrompeu, apenas ouviu. E quando terminei de contar tudo, ela disse algo que me marcou para sempre. Emma, o que você está descrevendo não é amor, é manipulação, é abuso de poder. Ele usou sua vulnerabilidade, sua fé, para conseguir o que queria. E agora está tentando te culpar pelo resultado. Aquelas palavras foram como um soco no estômago, porque no fundo eu sabia que era verdade. Mas ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real, mais doloroso. Mas eu também fui culpada, eu disse com a voz embargada. Eu aceitei, eu deixei. Não, ela disse com firmeza. Ele estava em uma posição de autoridade, de confiança. Ele tinha poder sobre você, Emma. Isso não foi um relacionamento entre iguais, foi abuso. Eu saí daquela consulta com a mente confusa. Parte de mim queria acreditar nisso. Parte de mim ainda o defendia. Ainda achava que, de alguma forma, eu era a responsável.
Mas algo mudou dentro de mim naquele dia. Uma pequena semente de clareza começou a crescer. Enquanto isso, a vida na cidade continuava. Eu ainda precisava sair de casa, ir ao mercado, cruzar com pessoas conhecidas, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Um dia, na farmácia, encontrei a senhora Margaret, uma das fiéis mais antigas da paróquia. Ela sempre foi gentil comigo, mas naquele dia, quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou o olhar rapidamente e saiu pela porta sem dizer uma palavra. Meu coração afundou. Nos dias seguintes, percebi que as pessoas me evitavam. Conversas eram interrompidas quando eu me aproximava. Olhares de julgamento me seguiam pelas ruas. Cochichos atrás de mim. Eu não entendia. Como elas sabiam? Foi então que descobri. Daniel tinha começado a plantar sementes. Ele não disse diretamente que eu estava grávida, mas começou a fazer comentários sutis durante os sermões. Comentários sobre mulheres que tentam seduzir homens de Deus, sobre falsas acusações, sobre pessoas que inventam histórias para destruir reputações. Ele estava construindo uma narrativa e as pessoas estavam acreditando. Uma manhã, encontrei uma carta anônima debaixo da minha porta. Abri com as mãos tremendo. As palavras escritas à mão diziam: "Você devia ter vergonha. Deixe nosso padre em paz. Ninguém acredita nas suas mentiras." Eu desabei no chão. Chorei até não ter mais lágrimas. Eles achavam que eu estava mentindo. Eles achavam que eu era a vilã. Sophie ficou furiosa quando contei a ela. "Emma, você precisa expor ele. Precisa contar a verdade." "E quem vai acreditar em mim?" eu perguntei desesperada. "Ele é o padre. Eu sou só eu." Mas a situação só piorou. No domingo seguinte fui à missa mais uma vez. Não sei por que insisti. Talvez porque ainda quisesse acreditar que havia alguma justiça, alguma esperança. Daniel subiu ao púlpito como sempre. Seu rosto estava sereno, calmo, como se nada tivesse acontecido. Ele falou sobre perdão, sobre como Deus perdoa até os piores pecadores. Mas então, ele olhou diretamente para mim e disse: "Mas há aqueles que escolhem viver no pecado, que escolhem mentir, manipular e destruir. E para essas pessoas, a única salvação é a confissão sincera e o arrependimento verdadeiro." Eu senti como se todos os olhos da igreja estivessem sobre mim. Meu rosto queimou, minhas mãos tremeram. Eu queria gritar, queria me levantar e contar a verdade para todos, mas minha voz estava presa na garganta. Quando a missa terminou, várias pessoas se aproximaram de Daniel para parabenizá-lo pelo sermão. Enquanto isso, eu fui ignorada, tratada como uma fantasma. Saí correndo da igreja. Não aguentava mais. Naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. "Você ainda não resolveu o problema. Está esperando o quê? Quer que eu conte para sua mãe?" Era ele. Eu sabia. Meu corpo inteiro tremeu de raiva e medo. Ele estava me ameaçando. Estava usando minha própria família contra mim. Bloqueei o número, mas a mensagem já tinha feito seu efeito. Eu estava aterrorizada. Nos dias seguintes, comecei a ter ataques de pânico. Acordava no meio da noite, suando frio, com o coração disparado. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Perdi peso. Minha mãe começou a fazer perguntas. "Emma, você está doente? Precisa ir ao médico?" "Estou bem, mãe." Eu mentia. "É só cansaço." Mas eu não estava bem. Estava longe de estar bem. Sophie insistia que eu denunciasse. "Ele não pode fazer isso com você, Emma. É crime, é abuso." "E quem vai acreditar em mim?" eu repetia. "Ele já virou a cidade inteira contra mim." Mas então algo inesperado aconteceu. Uma mulher mais velha, chamada Helen, me procurou. Ela bateu na minha porta uma tarde e pediu para conversar. Eu a conhecia vagamente. Ela frequentava a igreja, mas sempre ficava quieta no fundo. "Emma", ela disse, sentando-se na minha sala, "eu sei o que está acontecendo." Meu coração disparou. "Como você? Porque já aconteceu comigo", ela disse com os olhos marejados. Eu fiquei em choque. "Há 15 anos", ela continuou, "antes do padre Daniel chegar aqui,
Havia outro padre na paróquia, Padre Thomas. Ele fez a mesma coisa comigo. Eu não conseguia acreditar. O quê? Ele me seduziu, disse que me amava, disse que ia deixar o sacerdócio por mim. E quando eu engravidei, ele me abandonou, me pressionou para abortar. E quando eu recusei, ele espalhou mentiras sobre mim. Disse que eu era instável, que inventava histórias. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. E o que aconteceu? Perguntei com a voz trêmula. Eu perdi o bebê, um aborto espontâneo. E ele continuou na paróquia, como se nada tivesse acontecido. Eu saí da cidade, fui embora, mas voltei anos depois que ele foi transferido. E agora estou vendo a mesma história se repetir. Eu estava atônita. Não estava sozinha. Não era a única. Por que você nunca contou para ninguém? Perguntei. Porque ninguém acreditaria, ela disse enxugando as lágrimas. E na época eu não tinha coragem. Mas agora eu tenho, e você também precisa ter. Aquele encontro mudou tudo. Pela primeira vez, eu não me sentia mais sozinha. Havia alguém que entendia, alguém que tinha passado pela mesma coisa. Helen me disse, Emma, você precisa decidir o que vai fazer com essa gravidez. Mas seja qual for sua decisão, ela precisa ser sua, não dele. Eu sabia que ela estava certa, mas a pressão era imensa. As ameaças, os olhares, o isolamento. Naquela noite, deitada na cama, coloquei a mão sobre a barriga novamente. Eu estava com quase 3 meses. Logo, não poderia mais esconder. E então, tomei uma decisão. Eu não ia abortar. Não porque ele queria, não porque a cidade me julgava, mas porque aquela era minha escolha. Eu ia ter esse bebê, e ia expor Daniel pelo que ele realmente era. Não sabia como ainda, mas ia encontrar um jeito. A decisão estava tomada. Mas colocá-la em prática era outra história. Eu precisava de provas, precisava de algo concreto que mostrasse que Daniel estava mentindo, que ele não era o santo que todos achavam que era. Sophie me ajudou. Ela sugeriu que eu guardasse todas as mensagens antigas que ele tinha me enviado antes de me bloquear. Eu tinha feito capturas de tela de algumas, não muitas, mas o suficiente para mostrar que havia algo entre nós. Isso não prova que você está grávida dele, Sophie disse. Mas prova que vocês tinham um relacionamento, que ele mentiu. Era um começo. Decidi procurar um advogado. Não em nossa cidade, mas em uma cidade maior, a alguns quilômetros de distância. Marquei uma consulta com um advogado especializado em casos de abuso de poder. Quando entrei no escritório dele, senti meu coração disparar. O advogado, um homem de meia-idade chamado Sr. Laurent, me recebeu com seriedade. Eu contei tudo, cada detalhe. Mostrei as mensagens, expliquei sobre a gravidez. Ele ouviu em silêncio. E quando terminei, ele disse, Emma, você tem um caso, mas preciso ser honesto com você. Casos contra membros do clero são extremamente difíceis. A igreja tem recursos, tem influência, e muitas vezes as vítimas acabam sendo revitimizadas pelo processo. Meu coração afundou. Mas isso não significa que você não deva tentar, ele continuou. Significa apenas que você precisa estar preparada para uma batalha longa e dolorosa. Eu sabia que ele estava certo, mas eu não tinha escolha. Não podia deixar Daniel vencer. O Sr. Laurent me explicou os próximos passos. Eu precisaria fazer um exame de DNA assim que o bebê nascesse. Precisaria reunir mais provas. E precisaria estar pronta para enfrentar a exposição pública. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou. Tenho, respondi, com mais firmeza do que eu sentia. Quando saí do escritório, senti uma mistura de esperança e terror. Esperança porque finalmente estava fazendo algo. Terror porque sabia o que estava por vir. Mas então, tudo piorou. 2 dias depois, recebi uma ligação. Era minha mãe. Sua voz estava trêmula, cheia de raiva e decepção. Emma, o padre Daniel esteve aqui hoje. Meu sangue gelou. O que ele disse? Ele disse que você está espalhando mentiras sobre ele, que está tentando destruir a reputação dele. Ele disse que você precisa de ajuda psicológica,
que você está inventando histórias. Eu senti o mundo girar ao meu redor. Mãe, não é verdade. Ele está mentindo. Emma, por que um padre mentiria? Ele é um homem de Deus. Mãe, por favor, acredite em mim. Mas ela não acreditou, ou não quis acreditar. A ligação terminou com ela dizendo que precisava de tempo para pensar, para processar. Eu desabei. Ele tinha conseguido, tinha virado minha própria mãe contra mim. Nos dias seguintes, a situação se tornou insuportável. Pessoas começaram a me abordar na rua, algumas com pena, outras com raiva. Você devia ter vergonha, uma mulher me disse em frente ao mercado. Inventar coisas assim sobre um padre. Eu tentei me defender, mas minha voz não saía. Sophie estava furiosa. Emma, você precisa ir à mídia, precisa expor ele publicamente. E se ninguém acreditar, eu perguntei. Então pelo menos você tentou. Mas eu tinha medo. Medo do julgamento, medo das consequências. Foi então que Helen me procurou novamente. Ela tinha uma ideia. Emma, eu entrei em contato com algumas outras mulheres. Mulheres que também foram vítimas de padres em outras paróquias. Elas estão dispostas a falar. Se nós nos unirmos, teremos mais força. Aquilo me deu esperança. Não estava sozinha. Havia outras. Marcamos um encontro em uma sala reservada em uma biblioteca de outra cidade. Eram 5 mulheres ao todo, cada uma com uma história de dor, de manipulação, de abuso. Uma delas, uma mulher chamada Isabel, tinha apenas 17 anos quando foi seduzida por um padre. Ela engravidou e ele a forçou a abortar, pagando a clínica clandestinamente. Outra, chamada Marie, tinha sido ameaçada de morte quando tentou expor o padre que abusou dela. Ouvir essas histórias me fez perceber a magnitude do problema. Não era só eu, não era só Daniel. Era um padrão, um sistema que protegia os abusadores e silenciava as vítimas. Decidimos agir juntas, procuraríamos a imprensa, contaríamos nossas histórias e esperaríamos que alguém nos ouvisse. Mas antes que pudéssemos fazer isso, Daniel agiu primeiro. Ele fez uma declaração pública durante a missa de domingo. Ele disse que estava sendo alvo de uma campanha difamatória por parte de mulheres perturbadas. Ele pediu orações, pediu apoio da comunidade. E a comunidade respondeu. Centenas de pessoas assinaram uma petição em apoio a ele. Cartas de apoio chegavam à paróquia todos os dias. Ele estava sendo retratado como a vítima. Eu estava sendo retratada como a vilã. A pressão era insuportável. Eu parei de sair de casa. Parei de atender o telefone. Sophie trazia comida para mim porque eu não conseguia ir ao mercado sem ser atacada. E então, no meio de tudo isso, comecei a sangrar. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava deitada na cama quando senti uma dor aguda no abdômen. E então, o sangue. Sophie me levou correndo ao hospital na cidade vizinha. Eu estava apavorada. Eu vou perder o bebê, eu pensei. Eu vou perder tudo. Os médicos me examinaram. Fizeram ultrassons e depois de horas de angústia me disseram que o bebê estava bem, mas eu precisava de repouso absoluto. O estresse estava colocando a gravidez em risco. Você precisa se afastar de qualquer situação de estresse, a médica disse, ou você pode perder essa criança. Mas como eu poderia me afastar? O estresse era a minha vida agora. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei outra carta anônima debaixo da minha porta. Desta vez dizia, Deus vai te punir, você e essa criança bastarda. Eu caí no chão e chorei até não ter mais lágrimas. Sophie me abraçou. Emma, você precisa sair daqui, precisa ir para longe, pelo menos até o bebê nascer. Ela tinha razão. Eu não podia mais ficar ali, não daquele jeito. Mas a ideia de fugir me destruía, porque significava que Daniel tinha vencido, que ele tinha me silenciado, que ele tinha me destruído. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para o teto e sussurrei, eu não vou desistir, não vou. Mas a verdade é que eu estava exausta, quebrada, sem forças,
E Daniel sabia disso. Ele sabia que estava vencendo. Alguns dias depois, recebi uma última mensagem dele, de outro número desconhecido. Você ainda tem tempo de fazer a coisa certa, Emma, antes que seja tarde demais. Eu bloqueei o número, mas a mensagem ficou gravada na minha mente. Ele não ia parar. Ele ia continuar me pressionando, até que eu quebrasse completamente. Mas algo dentro de mim se recusava a quebrar. Algo pequeno, uma chama fraca, mas ainda viva. E enquanto essa chama existisse, eu ia continuar lutando. Mesmo que fosse sozinha, mesmo que parecesse impossível. Porque eu não era apenas Emma, eu era a mãe dessa criança. E eu ia protegê-la, não importava o custo. Passaram-se 3 semanas desde o sangramento. Eu estava com 4 meses de gravidez. Minha barriga começava a aparecer. Não dava mais para esconder com roupas largas. Sophie me convenceu a ficar na casa dela por alguns dias. Eu não aguentava mais ficar sozinha. As noites eram as piores. Eu acordava suando, com pesadelos onde Daniel me perseguia, onde a cidade inteira me apedrejava. Mas mesmo na casa de Sophie, eu não tinha paz. As mensagens anônimas continuavam. Agora vinham para meu e-mail, para minhas redes sociais. Pessoas que eu nem conhecia me xingavam, me chamavam de mentirosa, de destruidora de famílias. Como você pode fazer isso com um homem de Deus? Dizia uma mensagem. Você vai arder no inferno, dizia outra. Eu parei de olhar, parei de ler, mas o dano já estava feito. Foi Helen quem me deu a ideia. Emma, há uma jornalista investigativa em Lyon. Ela fez uma reportagem sobre abusos na igreja há alguns anos. Talvez ela possa te ajudar. Eu hesitei. Expor tudo publicamente era assustador. Mas o que mais eu tinha a perder? Entramos em contato com a jornalista, uma mulher chamada Claire Dubois. Ela concordou em se encontrar conosco. Marcamos em um café discreto, longe da minha cidade. Claire era uma mulher de 40 e poucos anos, com um olhar sério e determinado. Ela me ouviu por mais de 2 horas. Fez perguntas, pediu provas. Eu mostrei as mensagens, mostrei os registros médicos da gravidez. Contei tudo. Quando terminei, ela disse: Emma, eu acredito em você. Eu quero te ajudar, mas preciso que você entenda. Isso vai ficar público, sua vida vai ser exposta e as pessoas vão te atacar ainda mais antes de acreditarem em você. Eu sei, respondi, mas não posso mais viver assim. Não posso deixar ele vencer. Claire assentiu. Então, vamos começar. Nos dias seguintes, Claire começou a investigar. Ela conversou com Helen, com as outras mulheres que também foram vítimas. Ela procurou documentos, registros, qualquer coisa que pudesse comprovar um padrão de comportamento. E foi então que ela descobriu algo chocante. Daniel não era o primeiro padre daquela paróquia a ser acusado de abuso. Havia registros internos da diocese mostrando que outros padres tinham sido transferidos silenciosamente após denúncias semelhantes. A igreja sabia e encobriu. Emma, Claire me disse ao telefone, com a voz séria, isso é maior do que você imagina. Não é só sobre Daniel. É sobre um sistema inteiro. Aquilo me deu força. Não estava lutando apenas por mim. Estava lutando por todas as mulheres que foram silenciadas antes de mim. Mas Daniel descobriu o que estávamos fazendo. E ele agiu. Foi em um domingo. Eu não tinha ido à missa há semanas. Mas Sophie foi. E ela me contou o que aconteceu. Daniel subiu ao púlpito como sempre. Mas desta vez, ele não falou sobre a Bíblia. Ele falou sobre mim. Irmãos e irmãs. Ele começou com a voz trêmula de indignação. Há uma mulher nesta comunidade que está tentando me destruir, que está espalhando mentiras horríveis, que está inventando histórias para manchar minha reputação e a reputação desta paróquia. Sophie me disse que a igreja ficou em silêncio absoluto. Essa mulher, ele continuou, está grávida e está tentando me culpar por isso. Mas eu juro diante de Deus e de todos vocês que nunca toquei nela, que nunca tive qualquer tipo de relacionamento impróprio com ela. Ele fez uma pausa dramática.
E agora ela está trabalhando com jornalistas para criar uma campanha difamatória contra mim, contra a igreja, contra tudo o que é sagrado. Sophie disse que várias pessoas começaram a chorar. Algumas se levantaram e aplaudiram Daniel. Outras gritaram palavras de apoio. Estamos com você, padre. Não vamos deixar que destruam você. Quando Sophie me contou isso, eu senti como se tivesse sido esfaqueada. Ele tinha virado a narrativa completamente. Agora, não era mais ele contra mim. Era a igreja inteira contra mim. Emma, Sophie disse, segurando minhas mãos, você precisa falar. Agora. Ela tinha razão. Eu não podia mais ficar em silêncio. Claire marcou uma coletiva de imprensa para a semana seguinte. Seria na capital, em um local neutro. Eu, Helen e as outras mulheres contaríamos nossas histórias publicamente. Eu estava apavorada, mas determinada. Os dias que antecederam a coletiva foram os piores da minha vida. Eu recebi ameaças de morte. Pessoas dizendo que iam me encontrar, que iam me machucar. Sophie chamou a polícia. Eles disseram que não podiam fazer nada sem provas concretas. Apenas recomendaram que eu não saísse sozinha. Minha mãe finalmente me ligou, mas não para me apoiar. Emma, você está destruindo nossa família. As pessoas não param de falar. Você precisa parar com isso. Mãe, eu não estou inventando nada. Eu não quero ouvir. Você escolheu esse caminho. Agora vai ter que lidar com as consequências sozinha. E ela desligou. Aquilo me partiu, mas também me deu raiva. Raiva de Daniel, raiva da igreja, raiva de todos que escolheram proteger um abusador ao invés de proteger as vítimas. Na noite anterior à coletiva, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, com a mão sobre a barriga. Eu vou fazer isso por você, sussurrei para o bebê. Para que você cresça em um mundo onde as pessoas não têm medo de falar a verdade. No dia da coletiva, Sophie me levou até a capital. Helen e as outras mulheres já estavam lá, todas nervosas, todas assustadas, mas todas determinadas. Claire nos briefou. Vocês vão sentar aqui. Vou fazer uma introdução. E então, cada uma de vocês vai contar sua história. Sejam honestas, sejam diretas e não tenham medo. Quando entramos na sala, havia dezenas de jornalistas, câmeras, microfones, flashes de luz. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Claire começou. Bom dia, meu nome é Claire Dubois. E estou aqui hoje para expor um padrão sistemático de abuso dentro da Igreja Católica nesta região. Comigo estão 5 mulheres corajosas que decidiram compartilhar suas histórias. Ela me olhou. Era minha vez. Eu me levantei. Minha voz tremia. Mas eu comecei. Meu nome é Emma. E o padre Daniel me manipulou, me seduziu. E quando engravidei, me pressionou para abortar. Enquanto isso, ele pregava contra o aborto do púlpito. Ele mentiu para toda a comunidade. Ele me isolou. Ele me ameaçou. E ele fez isso porque sabia que ninguém acreditaria em mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu continuei. Eu não estou aqui para destruir a igreja. Eu estou aqui porque não posso mais ficar em silêncio, porque há outras mulheres que passaram pelo mesmo e porque precisamos de justiça. A sala ficou em silêncio e então as perguntas começaram. Você tem provas? Sim, tenho mensagens, tenho registros médicos e vou fazer um teste de DNA assim que o bebê nascer. O padre Daniel nega tudo. O que você tem a dizer? Eu esperava que ele negasse, porque é isso que abusadores fazem. Eles mentem, eles manipulam e eles contam com o silêncio das vítimas. As outras mulheres também falaram, cada história mais dolorosa que a outra. Quando a coletiva terminou, eu estava exausta, mas também sentia algo que não sentia há meses. Esperança, porque finalmente eu tinha falado e o mundo tinha ouvido. A coletiva de imprensa se espalhou como fogo. Em poucas horas estava em todos os noticiários. Meu rosto estava em todos os jornais. Minha história estava em todos os sites de notícias. E com isso veio o ódio. Meu telefone não parava de receber mensagens, milhares delas, algumas de apoio,
a maioria de ódio. Você é uma prostituta. Você está indo para o inferno. Como você ousa atacar um homem de Deus? Eu parei de olhar. Sophie pegou meu telefone e desligou as notificações. Não leia isso, Emma. Não vale a pena. Mas o dano já estava feito. Meu nome estava marcado para sempre. A diocese emitiu um comunicado oficial no dia seguinte. Eles negaram tudo. Disseram que as acusações eram infundadas e parte de uma campanha difamatória contra a igreja. Disseram que o padre Daniel era um homem íntegro e dedicado e que eles iriam defender sua reputação com todos os recursos necessários. Claire estava furiosa. Eles estão fazendo exatamente o que sempre fazem, protegendo o abusador e atacando a vítima. Mas algo inesperado aconteceu. Outras mulheres começaram a aparecer, mulheres que eu nunca tinha visto, mulheres de outras cidades, outras paróquias. Todas com histórias semelhantes, todas vítimas de padres que abusaram de seu poder. Em uma semana, Claire tinha mais de 20 depoimentos. Emma, ela me disse ao telefone, isso está se tornando um caso nacional. A mídia está pressionando a diocese e a pressão está funcionando. Mas a pressão também estava funcionando contra mim. Minha casa foi vandalizada. Alguém jogou tinta vermelha na porta. Escreveram mentirosa na parede. Quebram as janelas. A polícia finalmente agiu. Disseram que iam investigar. Mas eu não tinha esperança. Eu sabia que as pessoas que fizeram aquilo nunca seriam encontradas. Sophie insistiu que eu ficasse na casa dela permanentemente. Não é seguro você voltar para lá. Eu concordei. Eu não tinha escolha. Minha mãe não falou mais comigo. Meu pai também não. Eu estava completamente sozinha, exceto por Sophie e Helen. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Uma das mulheres mais respeitadas da paróquia, a senhora Margaret, a mesma que tinha me evitado semanas atrás, apareceu na casa de Sophie. Emma, ela disse com os olhos marejados, eu preciso te pedir desculpas. Eu fiquei em choque. Eu não acreditei em você. Eu achei que você estava mentindo, mas depois que vi a coletiva, depois que ouvi as outras mulheres, eu percebi que estava errada. Eu sinto muito. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ela pegou minhas mãos. Você é muito corajosa. E eu vou contar para todo mundo que eu estava errada. Vou fazer o que eu puder para te ajudar. Aquilo me deu forças, porque significava que a verdade estava começando a aparecer, que as pessoas estavam começando a enxergar. Mas Daniel não ficou quieto. Ele deu uma entrevista para um canal de televisão católico. Sentou-se com lágrimas nos olhos e disse, eu sou uma vítima. Eu dediquei minha vida a servir a Deus e à comunidade. E agora estou sendo destruído por mentiras. Eu perdoo essas mulheres, porque elas não sabem o que estão fazendo. Aquilo me enfureceu. Ele estava se fazendo de vítima. Ele estava manipulando a narrativa de novo. Mas Claire tinha uma carta na manga. Ela tinha conseguido acesso aos registros internos da diocese. E havia documentos mostrando que Daniel tinha sido transferido de sua paróquia anterior após uma denúncia de comportamento inadequado. A igreja sabia. Eles sabiam desde o começo, e mesmo assim o colocaram em outra paróquia. Claire publicou os documentos, e a reação foi explosiva. A imprensa nacional começou a cobrir o caso. Políticos começaram a falar sobre a necessidade de investigações independentes. A pressão sobre a diocese se tornou insuportável, e finalmente eles agiram. A diocese anunciou que o padre Daniel seria temporariamente afastado, enquanto uma investigação interna era conduzida. Eu deveria ter me sentido vitoriosa, mas tudo o que eu sentia era cansaço, porque eu sabia que investigação interna significava que a igreja ia tentar encobrir tudo de novo. Mas Claire não desistiu. Emma, precisamos levar isso para a justiça civil. Não podemos deixar isso só nas mãos da igreja. O senhor Laurent, meu advogado, entrou com uma ação judicial contra Daniel e contra a diocese.
Acusações de abuso de poder, manipulação psicológica e encobrimento institucional. A batalha legal começou, e seria longa. Enquanto isso, minha gravidez avançava. Eu estava com 6 meses. Minha barriga estava grande. O bebê se mexia o tempo todo. E sempre que eu sentia aqueles movimentos, eu lembrava do porquê estava fazendo tudo isso. Não era só por mim. Era por essa criança. Para que ela pudesse crescer em um mundo onde a verdade importasse. Mas o preço estava sendo alto. Alto demais. Minha saúde mental estava destruída. Eu tinha pesadelos todas as noites, ataques de pânico durante o dia. A psicóloga, Dr. Claire, me disse que eu estava sofrendo de estresse pós-traumático. Emma, você passou por um trauma imenso. É normal sentir isso, mas você precisa cuidar de si mesma, pelo bebê e por você. Eu tentava, mas era difícil, muito difícil. E então, algo que eu não esperava aconteceu. Daniel apareceu na frente da casa de Sophie. Eu estava sozinha. Sophie tinha saído para comprar mantimentos. Eu ouvi a campainha tocar. Olhei pela janela e meu sangue gelou. Era ele. Meu instinto era não abrir, mas uma parte de mim queria encará-lo, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança fechada. "O que você quer?" perguntei com a voz trêmula. Ele parecia diferente. Não usava a batina. Estava com roupas comuns. Tinha olheiras profundas. Parecia cansado, derrotado. "Emma, eu preciso falar com você. Você não tem nada para me dizer. Por favor, só 5 minutos." Contra meu melhor julgamento, eu abri a porta. Mas fiquei na porta, pronta para fechar a qualquer momento. Ele olhou para minha barriga. E pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não sei se era arrependimento, ou medo, ou talvez apenas desespero. "Emma, eu sinto muito." Eu quase ri. "Sente muito? Você sente muito? Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que te machuquei. Eu estava com medo. Medo de perder tudo. E você acha que isso justifica?" Minha voz saiu mais alta. "Você me manipulou, me usou, me ameaçou. E agora vem aqui dizer que sente muito?" Ele baixou a cabeça. "Eu não vim aqui para me justificar. Eu vim para te dizer que vou admitir. Vou admitir tudo." Eu fiquei em choque. "O quê?" "Vou confessar. Para a diocese. Para a justiça. Vou contar a verdade." Eu não sabia se acreditar. "Por quê? Por que agora?" Ele olhou para mim com os olhos marejados. "Porque eu não aguento mais viver com essa mentira. Porque você estava certa. E eu estava errado. Eu não sabia o que sentir. Raiva, alívio, confusão. Tudo ao mesmo tempo. Se você está falando sério, eu disse com a voz firme, então vá e conte a verdade, mas não espere que eu te perdoe. Ele assentiu. Eu não espero. Eu só queria que você soubesse. E então ele se virou e foi embora. Eu fechei a porta e desabei no chão chorando. Sophie chegou minutos depois e me encontrou ali. Emma, o que aconteceu? Eu contei tudo e ela ficou em choque. Você acha que ele vai mesmo confessar? Eu não sei, respondi. Mas se ele não fizer, nós continuamos. E nós continuamos, porque essa luta não era mais só minha, era de todas as mulheres que foram silenciadas, e nós não iríamos desistir. 3 dias após a visita de Daniel à casa de Sophie, ele fez o que prometeu. Marcou uma reunião com o bispo da diocese e confessou tudo. A confissão não foi pública, pelo menos não imediatamente. Mas Claire Dubois, a jornalista, tinha fontes dentro da diocese. E ela soube de cada detalhe. Daniel admitiu o relacionamento com Emma. Admitiu que sabia que ela estava grávida. Admitiu que a pressionou para abortar. E, mais importante, admitiu que não era a primeira vez. Havia outras mulheres, em outras paróquias. Mulheres que ele tinha manipulado, usado e descartado. A igreja sabia, sempre soube. E sempre encobriu, transferindo-o de uma paróquia para outra, como se o problema simplesmente desaparecesse ao mudar de cidade. Claire publicou a história completa, com documentos, com depoimentos,
com provas irrefutáveis. A reação foi imediata e explosiva. A diocese tentou fazer controle de danos. Emitiram um comunicado dizendo que estavam profundamente chocados e que tomariam medidas severas. Mas já era tarde demais. A confiança estava quebrada. Protestos começaram a surgir em frente às igrejas, não contra a fé, mas contra a instituição que protegia abusadores. Fiéis levantavam cartazes: justiça para as vítimas, não mais silêncio, a igreja precisa mudar. A pressão se tornou insuportável. E, finalmente, a diocese agiu de verdade. O padre Daniel foi oficialmente afastado de todas as funções sacerdotais. Não temporariamente, permanentemente. Ele foi laicizado, expulso do clero e, mais importante, foi entregue à justiça civil. O Ministério Público abriu uma investigação criminal, não apenas contra Daniel, mas contra os membros da diocese que encobriram seus crimes. A acusação incluía abuso de poder, manipulação psicológica, assédio e cumplicidade institucional. O julgamento começou 6 meses depois. Emma já tinha dado à luz uma menina, pequena, delicada, perfeita. Ela deu o nome de Lily, um nome que representava esperança. Recomeço. O teste de DNA confirmou o que todos já sabiam. Daniel era o pai. A prova definitiva estava ali, documentada, inegável. No dia do julgamento, Emma entrou no tribunal com a cabeça erguida. Sophie estava ao seu lado. Helen também, e dezenas de outras mulheres que decidiram apoiá-la. Daniel estava lá, sentado ao lado de seus advogados. Ele não usava batina. Não tinha mais a postura confiante de antes. Parecia menor, quebrado, derrotado. Quando os olhos de Emma cruzaram com os dele, ela não sentiu raiva, nem ódio, apenas uma profunda tristeza. Tristeza pelo que ele tinha destruído, pelas vidas que ele tinha arruinado, pela confiança que ele tinha traído. O julgamento durou 3 semanas. Testemunhas foram ouvidas, provas foram apresentadas. Uma por uma, as mulheres que ele tinha abusado subiram ao estande e contaram suas histórias. A promotora, uma mulher firme e determinada chamada Doutora Simone, não deu trégua. Ela demoliu cada argumento da defesa. Mostrou o padrão de comportamento. Mostrou a manipulação sistemática. Mostrou como a igreja tinha sido cúmplice. Quando chegou a vez de Emma testemunhar, ela respirou fundo. Olhou para a filha, que estava nos braços de Sophie, na plateia, e falou. Ela contou tudo, desde o primeiro dia que ele a manipulou, até o momento em que ele a ameaçou. Sua voz não tremeu, não chorou, apenas falou a verdade. Quando terminou, o silêncio no tribunal era absoluto. A defesa tentou argumentar que Daniel estava arrependido, que ele tinha cometido erros, mas que merecia uma segunda chance, que ele estava sofrendo psicologicamente. Mas a promotora respondeu com uma pergunta simples. E as vítimas? Elas tiveram uma segunda chance quando foram manipuladas, ameaçadas e destruídas? Não houve resposta. O júri deliberou por 2 dias. E quando voltaram, o veredicto foi claro. Culpado. Em todas as acusações. Daniel foi condenado a 8 anos de prisão. Além disso, foi obrigado a pagar indenização para cada uma das vítimas. E a diocese foi obrigada a pagar uma multa multimilionária e a implementar medidas rigorosas de transparência e proteção às vítimas. Quando a sentença foi lida, Emma sentiu algo que não sentia há meses. Alívio. Não era felicidade, não era vitória. Era apenas alívio de que finalmente havia justiça. Daniel foi levado algemado. Ele olhou para Emma uma última vez antes de sair da sala. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não sentiu pena. Ela apenas virou e saiu. Do lado de fora do tribunal, dezenas de jornalistas esperavam. Câmeras, microfones, perguntas. Claire estava lá também. Ela abraçou Emma forte. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Emma deu uma breve declaração. Eu não fiz isso sozinha.
Fiz isso com a ajuda de mulheres corajosas que se recusaram a ficar em silêncio. Fiz isso pela minha filha e por todas as mulheres que ainda estão com medo de falar. Essa vitória não é só minha, é de todas nós. Os aplausos ecoaram e pela primeira vez em muito tempo, Emma sorriu. Nos meses que se seguiram, mudanças começaram a acontecer. A diocese implementou um canal independente de denúncias. Treinamentos sobre abuso de poder se tornaram obrigatórios. E várias paróquias começaram a revisar seus processos internos. Não foi perfeito, não foi rápido, mas foi um começo. Emma voltou para sua cidade natal, mas dessa vez foi diferente. As pessoas que a tinham atacado agora pediam desculpas, algumas com sinceridade, outras com vergonha. A senhora Margaret organizou um encontro na comunidade paroquial. Ela pediu a palavra e disse: "Eu errei, nós erramos, e precisamos aprender com isso. Precisamos acreditar nas vítimas, precisamos proteger os vulneráveis e precisamos parar de colocar líderes religiosos em pedestais intocáveis." Muitos concordaram. Alguns ainda resistiam, mas a semente da mudança tinha sido plantada. Emma começou a trabalhar com Claire em uma organização de apoio a vítimas de abuso religioso. Elas criaram uma rede de suporte, com psicólogos, advogados e assistentes sociais. Centenas de mulheres procuraram ajuda, e cada uma delas foi ouvida, acreditada, apoiada. A mãe de Emma finalmente a procurou. Foi meses depois. Ela bateu na porta da casa de Sophie, onde Emma ainda morava. Quando Emma abriu a porta, sua mãe desabou em lágrimas. "Emma, eu sinto tanto. Eu deveria ter acreditado em você. Eu deveria ter te protegido. Eu fui uma péssima mãe." Emma abraçou sua mãe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a família estava começando a se curar. "Eu entendo, mãe. Eu perdoo você. A relação não voltou ao que era. Talvez nunca voltasse, mas era um começo." Emma criou sua filha com amor, força e determinação. Lily cresceu sabendo a verdade, sabendo que sua mãe tinha lutado, sabendo que a justiça, embora lenta, era possível. E sempre que Lily perguntava sobre o pai, Emma respondia com honestidade: "Ele cometeu erros terríveis, mas você não é um erro, você é a melhor coisa que já me aconteceu." 5 anos se passaram desde o julgamento. Emma tinha 30 anos agora. Lily estava com 5. Uma criança vibrante, curiosa, cheia de vida. Emma nunca imaginou que sua história teria o impacto que teve, mas teve, e de formas que ela jamais poderia ter previsto. A organização que ela fundou com Claire cresceu exponencialmente. O que começou como uma pequena rede de apoio se transformou em um movimento nacional. Eles tinham escritórios em 6 cidades, psicólogos especializados, advogados dedicados e centenas de voluntários. Mais de 1000 mulheres procuraram ajuda nos primeiros 3 anos. Algumas eram vítimas recentes, outras carregavam segredos há décadas. Todas foram ouvidas, todas foram acreditadas, e muitas, finalmente, encontraram justiça. Emma se tornou uma voz importante na luta contra o abuso institucional. Ela dava palestras, participava de painéis, conversava com legisladores sobre a necessidade de leis mais rigorosas. Ela nunca imaginou que se tornaria uma ativista, mas a vida a levou por esse caminho, e ela a abraçou. Mas nem tudo foi fácil. Longe disso, as cicatrizes do trauma ainda estavam lá. Emma ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda sentia ansiedade em certas situações. A terapia se tornou parte permanente de sua vida, e ela não tinha vergonha disso. Ela sabia que curar não significava esquecer, significava aprender a viver com as cicatrizes. Sophie continuou sendo sua melhor amiga, sua irmã de alma. Ela estava lá em todos os momentos importantes, no primeiro aniversário de Lily, na formatura de Emma em psicologia, que ela completou anos depois, nas noites difíceis, quando o peso de tudo parecia demais. Helen também continuou próxima. Ela se tornou como uma avó para Lily,
E juntas, Emma e Helen criaram um programa de mentoria, conectando vítimas mais antigas com as mais recentes, provando que a cura era possível, que a vida continuava, que havia esperança. A relação de Emma com sua mãe melhorou, mas nunca voltou ao que era. Havia uma distância, um cuidado. Sua mãe tentava, realmente tentava, mas Emma sabia que a confiança quebrada não se consertava completamente. E estava tudo bem. Ela tinha feito as pazes com isso. Quanto a Daniel, ele cumpria sua sentença em uma prisão a algumas horas de distância. Emma nunca o visitou, nunca quis. Ela ouviu que ele estava participando de programas de reabilitação, que estava trabalhando na biblioteca da prisão, que escreveu uma carta de desculpas formal para cada uma de suas vítimas. Emma nunca abriu a carta que ele enviou para ela, simplesmente a guardou em uma gaveta, sem ler. Talvez um dia ela abrisse, talvez não. Mas naquele momento, ela não precisava do arrependimento dele para seguir em frente. Ela já tinha seguido. A igreja continuou mudando, lentamente, mas mudando. Novos protocolos foram implementados. Canais independentes de denúncia foram criados em várias dioceses. Treinamentos obrigatórios sobre abuso de poder se tornaram padrão. Mas ainda havia resistência, ainda havia paróquias que ignoravam as regras, ainda havia líderes que protegiam abusadores. E por isso, o trabalho de Emma e de tantas outras era tão importante. Porque a luta não tinha terminado, nunca terminaria completamente. Mas cada vitória contava. Emma começou a escrever um livro contando sua história, não para reviver a dor, mas para que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que suas vozes importavam, que a justiça, embora difícil, era possível. O livro foi publicado 3 anos depois do julgamento. Tornou-se um best-seller. Não porque era sensacionalista, mas porque era honesto, cru, real. Mulheres de todo o país escreveram para Emma, algumas agradecendo por dar voz ao que elas sentiram, outras compartilhando suas próprias histórias, algumas apenas dizendo, obrigada por lutar. Emma respondia a cada mensagem, cada e-mail, porque ela lembrava de como era se sentir sozinha, e ela nunca queria que outra mulher se sentisse assim. Lily cresceu sabendo da história de sua mãe. Emma nunca escondeu. Ela contou, de forma apropriada para a idade, o que tinha acontecido. E Lily, com a sabedoria inocente de uma criança, disse, mamãe, você é uma heroína. Emma sorriu. Não, meu amor. Eu sou apenas uma mulher que se recusou a ficar em silêncio. Mas para muitas pessoas, ela era uma heroína, um símbolo de resistência, de coragem, de verdade. Em um evento de 5 anos da organização, Emma subiu ao palco para falar. A sala estava cheia. Centenas de pessoas, vítimas, apoiadores, ativistas. Ela olhou para a plateia e começou. Há 5 anos, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Eu estava grávida, sozinha, aterrorizada. Eu estava sendo atacada de todos os lados, e havia momentos em que eu pensava em desistir, em simplesmente sumir. Uma pausa. Mas eu não desisti, porque havia pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Porque havia mulheres corajosas que falaram antes de mim e abriram o caminho. E porque eu sabia que se eu ficasse em silêncio, outras mulheres sofreriam o que eu sofri. Ela olhou para Lily, que estava na primeira fila com Sophie. Essa luta não foi fácil. Não é fácil. E nunca será. Mas é necessária. Porque enquanto houver pessoas em posições de poder que abusam desse poder, nós precisamos estar aqui, vigilantes, corajosas, unidas. Aplausos ecoaram pela sala. E para todas as mulheres que ainda estão com medo de falar, eu quero dizer, eu acredito em você. Nós acreditamos em você. E quando você estiver pronta, nós estaremos aqui. As lágrimas escorreram pelo rosto de muitas pessoas na plateia. E Emma sentiu, mais uma vez, que tudo tinha valido a pena. Depois do evento, uma jovem se aproximou.
Não devia ter mais de 20 anos. Ela estava tremendo, nervosa. Emma, eu queria te agradecer. Sua história me deu coragem para denunciar o padre da minha paróquia. Eu fiz a denúncia semana passada. Emma abraçou a jovem forte. Você é muito corajosa. E nós vamos te apoiar. Você não está sozinha. Aqueles momentos eram os que faziam Emma lembrar por que continuava, por que falava, por que lutava. Naquela noite em casa, depois de colocar Lily para dormir, Emma ficou sozinha na varanda. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz profunda. Ela tinha sobrevivido. Não apenas sobrevivido, ela tinha prosperado. Tinha transformado sua dor em propósito, sua tragédia em força, sua história em esperança para outras. Ela não era mais a menina ingênua que acreditava cegamente em um homem só porque ele usava batina. Ela era uma mulher, uma mãe, uma lutadora. E sua história não era de vitimização, era de superação, porque no final Daniel não tinha vencido. A igreja que tentou silenciá-la não tinha vencido. O sistema que protegia abusadores não tinha vencido. Ela tinha vencido. Todas as mulheres que se levantaram tinham vencido. E essa vitória não era apenas delas. Era de todas as mulheres que viriam depois. Que saberiam que suas vozes importavam, que a verdade vencia, que a justiça, embora lenta, era possível. Emma entrou em casa. Deitou-se ao lado da filha, beijou sua testa e sussurrou: "Você vai crescer em um mundo melhor, eu prometo." E ela cumpriu essa promessa. Todos os dias, com cada história que ela compartilhava, com cada mulher que ela ajudava, com cada sistema que ela desafiava. Porque o casamento proibido de Emma e Daniel não foi apenas uma história de abuso. Foi uma história de resistência, de coragem, de transformação. E o legado que Emma deixou não foi de dor, foi de esperança. Essa é a história de Emma e de todas as mulheres que se recusaram a ficar em silêncio.